Bem-vindo a mais um episódio Vida Saudável em Debate. Nós vamos iniciar a terceira temporada e o assunto é longevidade. Como viver por mais tempo com saúde. Nós vamos abordar aqui os pilares da longevidade: alimentação, atividade física e cuidar, claro, da sua saúde. E para isso, nós temos aqui os nossos especialistas. Mas antes, ativa o sininho, manda o link para um amigo, porque todo mundo quer viver por mais tempo. Então, esse episódio vai casar com qualquer pessoa que você conheça. É só mandar o link. Eu sou a Edilene, do Empório Manjericão, que trabalho com alimentação saudável, e eu vou pedir para os meus parceiros de mesa, da esquerda aqui, começar pela doutora Aline, falar um pouco sobre ela. Olá, meus lindos, eu sou a Aline, sou médica e eu trabalho com emagrecimento e a longevidade com qualidade de vida e saúde que você merece. Tássia? Olá, pessoal, eu sou Tássia, sou nutricionista, atuo aí muito no campo do esporte, metabolismo e fisiologia do exercício. Tudo a ver aí com o que a gente vai trazer na mesa de hoje. Sou o Cadu, sou bacharel em Educação Física, trabalho sim com saúde e bem-estar, acho que todo profissional de Educação Física trabalha e gera isso, mas a minha especialidade é obesidade, emagrecimento e hipertrofia. Mayra? Oi, gente! Eu sou a Mayra, sou cirurgiã dentista, especialista em odontologia estética, harmonização orofacial e odontologia ortomolecular. Então, o meu foco é gerenciar o seu envelhecimento para você ter longevidade e ser muito mais feliz. Gente, olha isso, uma gerente de longevidade. Adorei, Mayra. Adorei. Bom, nós vamos começar com uma pergunta que parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. Doutora Aline, o que significa longevidade? Longevidade é o ato de envelhecer. Então, envelhecer há mais tempo do que uma vida comum. Por que eu falo uma vida comum? Porque a Organização Mundial de Saúde hoje fala aí em torno que uma pessoa vive até uns 77 anos, tá bom? Então, longevidade é o ato de envelhecer. Mas a gente quer envelhecer com qualidade de vida. E apesar de a Organização Mundial de Saúde falar em 77 anos, quantas pessoas a gente conhece ao nosso redor que já tem 80, 85, 90, quem sabe aí 95 anos. Mas a gente preconiza envelhecer de uma forma que você tenha qualidade de vida, né? Que você não fique acamado, precisando aí depender das pessoas ao seu redor, às vezes, para tomar um banho, usar um banheiro, comer. Então, a gente vai trazer um pouquinho aí disso para vocês, de como conquistar isso. Você trouxe a questão da idade, eu estava conversando com uma amiga esses dias, uma parceira de beach tênis, ela me falou que a avó do marido dela estava completando 103 Nossa, anos. Que idade. Que maravilhoso. Legal, né? Acho que hoje em dia a gente ouve falar mais em pessoas chegando a mais de 100 anos com um pouco mais de frequência do que, sei lá, 20 anos atrás. Eu peguei até um dado estatístico que acho que na década de 1940, a expectativa eram 45 anos, expectativa de vida, na década de 40. Hoje a gente quase dobrou isso, né? Hoje a expectativa é 76, 77 anos. Isso se dá, claro, à tecnologia, alimentação, acesso à saúde. E a alimentação a gente sabe que é um pilar fundamental. Então, eu vou perguntar para a doutora Tássia quais alimentos ou que tipo de vitaminas, enfim, que a gente consegue consumir. A gente fala muito no combate aos radicais livres, né, antioxidantes, que são bons para a saúde, mas no final das contas a gente não sabe direito o que tem antioxidante, o que é radical livre. Eu vou pedir para a doutora Tássia falar um pouco para a gente sobre isso. Vamos lá, acho que é um tema bastante importante, justamente por isso. A gente ouve muito falar, né, no antioxidante aí, né, até na questão de uso tópico, lá, produtos que você passa na sua pele para envelhecer bem, mas a maioria das pessoas não sabe o que é um antioxidante, o que é um radical livre, como a Edi bem trouxe aqui, tá? Então, vamos lá, o que é um antioxidante? O antioxidante, ele é um composto que ele ajuda a proteger a saúde da nossa célula, tá? Contra os efeitos dos radicais livres. Tá? Aí, qual que é a pergunta seguinte? Quais são o que são radicais livres, tá certo? Radical livre, eles são moléculas que o nosso corpo produz a todo momento, tá? No nosso processo metabólico, a gente está ali gerando radical livre. O nosso corpo, ele tem a capacidade de balancear
né, essa produção. Só que a gente pode encontrar aí com facilidade uma questão que a gente também já ouve falar hoje muito mais, que é o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Quando a gente não consegue ali, por vias normais, deixar equilibrado a produção entre um e outro, tá? E aí? Vamos trazer alguns exemplos aqui. Poluição é uma que aumenta o nosso estresse oxidativo, hábito de vida inadequado, cigarro, bebida alcoólica. E tem uma que a maioria das pessoas não sabe, mas que é importante a gente trazer aqui. A atividade física em excesso aumenta a nossa produção ali de radicais livres, tá bom? Tanto que nos meus pacientes de consultório dos atletas, tanto amadores quanto profissionais que têm uma quantidade extenuante de atividade física, a gente entra sim com protocolos para fazer esse balanço desses radicais livres, tá? E aí, como que o nosso corpo ele se defende, né? Com a ingestão, né? Via alimentação de alimentos que favoreçam esse balanço, tá? Em algumas pessoas, como eu disse, se estiver muito desequilibrado, a gente pode sim entrar com suplementação. Quando a gente fala em termos mais técnicos, vamos dizer, o que a gente tem de antioxidante? Vitamina C, vitamina E, zinco, carotenoide, flavonoide, resveratrol, curcuminoide, quercetina, antocianina, é um mundo, né? E aí, quando a gente vai falar em comida, o que pode trazer benefício aí pra gente, né? Então, açafrão, azeite de oliva, frutas vermelhas, linhaça, peixe de água fria, sálvia, sementes, tá? Então, as frutas cítricas, né? Quando a gente fala aí de vitamina C, que eu sempre falo que suplementação de vitamina C são em casos muito específicos, tá? Então, a força desse sistema antioxidante, ela está totalmente vinculada com a nossa alimentação. E um dado interessante que eu peguei é que uma alimentação saudável e equilibrada pode aumentar em até 13 anos a sua expectativa de vida. É muita coisa. Imagina você vivendo 13 anos a mais com saúde, né? Não em cima de uma cama. Isso são dados do IBGE. Então, uma alimentação saudável e equilibrada pode te levar até 13 anos aí para frente. Então, guarda dinheiro que viver 13 anos é bastante, né? Procurem uma nutricionista. Sim, com certeza. É fundamental. Porque a alimentação saudável, o que pode ser bom para mim, pode não ser para você. Então, só uma nutri para poder te indicar. Cadu, já que a Tássia falou aí de atividade física em excesso, que é o caso dos atletas, quais são as atividades mais indicadas para as pessoas que já estão aí acima dos 60? A gente sabe que longevidade não começa acima dos 60, né? Sim. A gente tem que começar antes, que isso é super importante. Mas o que você indicaria, o que você fala para a gente sobre atividade física e se tem alguma mais indicada para ter uma longevidade, uma velhice mais saudável? A gente precisa primeiro, antes de falar nisso, a gente precisa pensar em segurança. Então, a população acima de 60 anos, acima de 65 anos, elas necessitam sim de uma atividade, né, de uma modalidade que, além de tudo, venha gerar segurança para essas pessoas conseguirem realizar as atividades, conseguirem aumentar, aumentar tudo que elas precisam, né, tudo que elas perderam, que vão perdendo com o tempo. Mas, de fato, eu vou puxar para a minha área, que é a musculação. Então, de fato, a musculação, como a literatura traz, é a mais segura, é a que traz mais benefícios. E, de fato, as pessoas que estão acima de 65 anos, o que elas perdem com o tempo, o reloginho biológico, ele é muito danado. Então, o que acontece? As pessoas vão perdendo, sim, vai ter a diminuição de força, consecutivamente vai ter a diminuição também da massa magra. E o que elas precisam fazer é o treinamento de força, que as pessoas tendem a separar, trabalho de hipertrofia, de força, é tudo uma coisa só. Então, elas precisam fazer força, elas precisam fazer musculação, para aí sim diminuírem esse relógio biológico da perda de massa magra. E a gente vai falar sobre também osteopenia, o quão importante a atividade física é para as pessoas que têm osteopenia, que têm osteoporose, o que a musculação, as adaptações fisiológicas e físicas que a musculação traz para essa população. Então, o meu conselho hoje é óbvio, vá fazer musculação. Dentro da musculação, o treinamento tem que ter a parte aeróbica, tem que ter a parte de força, tem que ter a parte de flexibilidade, mobilidade. É gerar dentro de uma sessão de treinamento tudo aquilo que a população acima de 65 anos, tem perdido com muita rapidez. Então, façam musculação. E trazendo essa parte que você falou de perda de massa muscular,
com o passar dos anos, a gente perde cerca de 30% de massa muscular. Então, o idoso acaba entrando num efeito chamado sarcopenia por causa dessa perda. Então, o exercício de força é muito importante. Inclusive, força que eu falo, musculação, pegar peso, enfim. E ter aí também, como a gente já falou anteriormente, uma dieta equilibrada. Por que eu falo dieta equilibrada? Porque os idosos, além de perder essa massa ao longo dos anos, ele também passa a comer menos proteína. E aí, quando ele não tem uma ingesta adequada de proteína aí no seu dia a dia, acaba tendo uma perda ainda maior. A gente calcula aí mais ou menos 1 grama e 0,2 aí por quilo de peso para um idoso, por exemplo, de proteína. Então, a gente calculando aí uma média de uma pessoa de 79,5 quilos, ele deveria comer 95 gramas de proteína. Mas, muito bem lembrado, como a Tássia falou, não significa que 100 gramas de filé de frango vão ter 100 gramas de proteína. Então, eu trago aqui 100 gramas de um filé de frango tem em torno de 27 gramas de proteína. Um ovo, 6 gramas. Um bife, 25 gramas. Isso é em torno de, tá? Então, assim, para uma pessoa de 79 quilos ter que consumir 95, o idoso normalmente não come o ovo no café da manhã, o pedaço de queijo, a carne, o frango. Às vezes já tem dificuldade aí no mastigar por causa que usa prótese, enfim. Então, é muito importante essa ingesta de proteína adequada junto com a atividade física de força por causa dessa perda aí de massa muscular que chega a 30%. A gente falou, muito bem lembrado, até vou puxar um gancho aqui para a Tássia, mas muito se fala sobre a hipertrofia e sobre as adaptações fisiológicas que o treinamento resistido, a musculação, traz para as pessoas, né? Ainda mais para esse caso das pessoas acima de 65 anos, as pessoas só têm que entender que o processo hipertrófico ele está muito mais aliado à recuperação, ao aporte proteico, do que o exercício em si. É lógico que é uma junção dos dois, mas muito se discute sobre aonde tem o maior benefício hipertrófico, e a literatura traz para a gente que a recuperação através da ingesta de proteína é onde gera realmente essa adaptação de hipertrofia. Então, a pessoa acima de 65 anos, que vai para academia todos os dias regularmente, que faz ali sua atividade, mas que chega em casa e não tem uma dieta balanceada e não tem um aporte proteico adequado, ela vai estar usando o cartão de crédito e pagando no mesmo dia, sabe? Está consumindo 1.000, está pagando 1.000. Então a gente precisa muito bem entender esse gancho aí sobre, eu vou sim fazer atividade física, eu vou sim para musculação, mas uma outra parte, talvez até mais importante, é a recuperação e o aporte proteico aí da Aí hoje tem, né? Na loja a gente tem alguns suplementos destinados aí à terceira idade. Claro que não é só você comprar, a gente já falou disso aqui, não é só você ir lá e comprar suplemento e se não é automedicar, mas você achar que você sabe o que você está consumindo. Tem que ter a orientação de uma nutricionista. Mas hoje já tem alguns suplementos destinados aí a pessoas acima de 60 anos. Tem, né? e assim, eles foram criados muito pensando nisso que a Aline estava comentando, né? Essa baixa da ingesta da proteína durante o dia. Então, é uma maneira de facilitar essa ingestão, né? Claro que a composição deles é diferente, mas eu vou fazer aqui uma alusão aqui. É como se fosse o whey protein para o praticante de academia regular, tá? Então, eu quero aumentar a minha ingesta de proteína. Não estou conseguindo comer, vou tomar um whey. É a mesma coisa para esses produtos destinados para a terceira idade. Eles trazem alguns outros compostos que podem sim beneficiar a terceira idade, mas eu tenho pacientes, por exemplo, de terceira idade que preferem tomar whey, tá? Tanto por custo, quanto por sabor, quanto por outras questões, tá? Algumas pessoas, inclusive, elas se sentem... não sei nem como que eu vou explicar isso, vou falar bem na real. Elas se sentem ofendidas porque aquele produto é destinado para a terceira idade. Ela fala, eu quero tomar whey, e a gente encaixa super bem, tá? Só fazendo um complemento no que o Cadu falou, da alimentação, perfeito, e assim, ele trouxe uma frase ótima aqui, né? A alimentação balanceada. O que significa dizer que não adianta vocês comerem só a proteína,
A gente tem um papel do carboidrato importantíssimo nessa função de hipertrofia, tá? Trazendo bem a questão de massa muscular. Eu não consigo construir músculo só ingerindo proteína. Precisa ter a ingestão do carboidrato também. Mayra, vamos falar como a harmonização orofacial pode contribuir com a longevidade. Porque a gente falou atividade física, falou alimentação, como que a sua área contribui? Não só na parte da harmonização, mas na odontologia como um todo. Infelizmente, essa visão preventiva no Brasil é algo recente, né? O Brasil, ele lida muito com questões curativas. Então, a gente já tem um problema instalado, vamos tratar a doença, vamos tratar o problema. E aí, não só na harmonização, mas até mesmo na parte odontológica, o que eu mais vejo nessa população é tratar problema que já existe. Porque isso não foi investido antes de forma preventiva para que a gente tivesse, hoje, apenas o gerenciamento disso, como eu falei, né? Especificadamente na harmonização, eu já recebi pacientes na faixa de 70, 75 anos me buscando para tratar algo que ele nunca na vida dele cuidou, né? Então, essa dificuldade em tratar é bem complicado, porque aquilo que ele levou 70 anos para adquirir, muitas vezes ele quer que seja revertido em 2 meses de tratamento, e não é assim que acontece. Eu trabalho lá na minha clínica, como eu falei, com o gerenciamento do envelhecimento, porque o que eu faço são tratamentos de longo prazo. Então, eu tenho pacientes que ficam comigo quase 1 ano. Então, eu falo, reverter algo em 1 ano daquilo que eu tive de prejuízo por 70 anos, maravilha, eu já estou feliz da vida, né? E não é transformar uma pessoa de 75 anos e achar que ela vai ficar com carinho de 30. Não é isso, é amenizar os efeitos da natureza. E aí a gente tem vários artifícios, várias maneiras da gente conquistar isso. Seja estimulando um colágeno, a formação de um colágeno que já está deteriorado, que já está prejudicado ou que já nem existe, mas estimulando novamente a gente ter a produção desse colágeno, seja reposicionando estruturas que mudaram a sua posição original pelo envelhecimento, porque é o que eu falo, depois dos 30 anos, a nossa produção do colágeno já vai lá para baixo, e com a menopausa, em 5 anos da mulher menopausada, a gente já perdeu aí mais de 20% do nosso colágeno. Então, é uma coisa assim, que se a gente não for prevenir antes disso tudo estar instalado, é muito mais difícil de ser trabalhado. Lógico, a gente tem várias, como eu falei, várias formas da gente conseguir tentar, não reverter, mas melhorar bastante essa condição. Mas se eu tenho a prevenção, isso é fantástico. E associar não só os tratamentos que a gente faz na clínica, como eu falei, seja bioestimulando, seja tentando reposicionar estruturas que derreteram, né? Mas associar os cuidados em casa, a boa alimentação, a ingestão de água, suplementações quando necessárias. Enfim, eu acho que é um conjunto, né? Uma coisa que é muito comum eu vi na loja, esses dias eu estava num lugar público e eu ouvi um comentário, estava no banheiro público, que me doeu o coração, da pessoa falar assim, eu não cuidei dos meus dentes e agora eu não consigo nem chupar uma laranja. Sim. Então, eu tenho clientes que não cuidaram da dentição, não conseguem comer uma castanha. Porque é muito duro. Eu falei, gente, deve ser muito triste você não poder consumir um alimento porque você não consegue mastigar aquele alimento porque você não cuidou. Né? É um processo mecânico. Dado atualizado do Brasil. Hoje, nós temos aqui no Brasil população acima de 60 anos, mais de 40% já não tem mais dente na boca. Nossa, mas é muito. É muito alto. E aí atrapalha na ingestão de proteína, porque a pessoa não consegue mastigar uma carne, né? Daí pra frente. Nessa faixa, assim, acima dos 60 anos, vamos pensar no envelhecimento fisiológico da pessoa. Pensando no envelhecimento, eu vou ter
diminuição. Primeiro, eu vou diminuir meu sistema imunológico. Diminuindo a eficácia do meu sistema imunológico, eu posso aumentar a quantidade de problemas bucais, assim como qualquer outra doença. Eu vou ter diminuição na produção de saliva. Com a diminuição na produção da saliva, eu vou ter o que a gente chama de xerostomia, que é a boca seca. Então, a gente percebe que uma coisa vai levando a outra. Então, eu tenho uma boca seca, numa população que eu praticamente não tenho mais dentes na boca. O percentual da população que consegue efetivamente reabilitar a boca, por exemplo, com implante, é um percentual menor, porque o investimento financeiro nisso é mais alto. Então, a grande maioria acaba só tendo condições de utilizar a famosa dentadura. Uma dentadura mal adaptada, que não esteja equilibrada na boca, que não tenha contribuição da saliva para promover essa retenção adequada na boca, além do que perda óssea, que também está associada a essa faixa etária. Eu tenho uma perda óssea, então eu também vou ter instabilidade de prótese. Porque vamos pensar, se eu tenho um osso nessa profundidade, uma prótese que abraça, eu vou ter mais estabilidade. Se eu tenho um osso rasinho e quero colocar prótese, ela não tem uma estabilidade igual. Então, eu tenho a boca seca, uma população praticamente sem dentes, com condições financeiras de uma reabilitação mais simples, né? Então, é óbvio, eu vou ter deficiência na alimentação, ele não vai ter segurança na alimentação, na mastigação, a quantidade de proteína que ele vai consumir, ou aqueles alimentos que ele vai precisar mastigar com um pouquinho mais de força, ele também não vai conseguir, então Isso vai atrapalhando na qualidade de vida dele, né? muito. Sem contar a questão psicológica. Eu imagino. Né? A gente tá falando na parte muito fisiológica, mas a longevidade a gente também precisa pensar aqui no nosso psicológico. Isso influencia completamente. E trazendo essa parte aí de saúde mental, vocês devem estar aí em casa se perguntando, né? Como viver mais? Então, assim, não é só atividade física, não é só alimentação, a saúde mental também, estimular o cérebro. Então, quando eu falo estimular o cérebro, começar aí a fazer alguma atividade que estimula, por exemplo, ler, escrever, fazer aquelas palavras cruzadas, quem sabe estudar um novo idioma, o convívio social, diversificar o convívio social, ou seja, os amigos da academia, os amigos do curso novo aí de inglês que você está fazendo, os amigos da igreja. Então, ter ciclos de amizades diferentes, isso é uma forma de estimular o cérebro. E também consultas preventivas. Então, procurar aí seu dentista, seu médico, seu nutricionista, para a gente conseguir balancear aí, fazer os exames e ajustar o que está em falta. E quando isso deve começar? O quanto antes. A gente fala vida adulta, quando você vai ler aí os estudos, artigos, eles falam que a longevidade começa aí na vida adulta. Eu, Aline, ainda discordo. A longevidade começa na criança, na infância, na adolescência, porque muitos hábitos são construídos dentro de casa quando é criança ainda, quando é adolescente, para começar a ter uma alimentação mais saudável e equilibrada, começar a praticar aí atividade física, ter atividades no seu dia a dia que estimulam o cérebro, o convívio social, enfim. Então, é um conjunto que a gente precisa ter para a gente adquirir essa longevidade saudável, porque longevidade a gente aumenta a expectativa de vida, mas eu acredito que ninguém quer aqui viver 70, 80, 90 anos, quiçá 100 anos, dependendo aí dos outros e com uma qualidade de vida que às vezes você não consegue comer uma castanha que você tem vontade, ou às vezes você já tem uma perda aí de dente, colocar às vezes uma prótese e não ter estrutura óssea para pôr essa prótese, enfim, você acaba não tendo qualidade de vida e que é isso que a gente preconiza aqui, envelhecer com qualidade de vida. Não é só viver mais tempo. Viver bem, Mas né? com qualidade, como tempo. viver mais tempo. A gente quer viver mais para viver bem, para aproveitar. Né? Exatamente. Esse é o ponto.
E é isso que a Aline falou, começar a tratar disso quando você já estiver envelhecendo é um grande erro, né? Porque eu vejo às vezes na loja, para mim uma pessoa de 45 anos não é uma pessoa velha, mas eu vejo pessoas com 45 anos com tanto problema de saúde, já tá com problema no joelho, tá com problema nas articulações, não faz uma atividade física, tá com uma série, e às vezes até aparentemente a pessoa parece que tem 20 Mais anos a envelhecida. mais. É. Então não dá para esperar você tirar a carteirinha de idoso para não pagar ônibus e estacionar de graça, para achar que você tem que começar a cuidar da sua saúde, né? A gente precisa desse cuidado muito antecipado. É por isso que quando a doutora Aline falou de que começa na infância, é muito nessa linha, assim. É. Se você pegar de maneira comparativa aí, vou fazer até para vocês fazerem uma reflexão em casa. Peguem alguém do seu convívio já há muitos anos, que teve já desde a infância hábitos bem consolidados e outra que não. Compare essas duas pessoas, vocês vão. É nítida a diferença entre um e outro. Então tem que começar lá de pequenininho. E eu perdi os meus avós com quase 90 anos, eram extremamente ativos, saudáveis. A pessoa mais velha que eu conheci até hoje eu participo de um projeto chamado Missão Cianama, junto aqui com a doutora Mayra, que a gente vai para o Amazonas todo ano fazer atendimento médico, odontológico para os indígenas e ribeirinhos, né? Era um índio de 108 anos. Ele era um senhor, andava já, né, devagarzinho, lá a bengala não é bengala, é um pedaço de pau. Cajado. O cajado lá dele, mas 108 anos. Eu sei que é totalmente outra realidade nossa, mas qual que é a realidade deles? Alimentação saudável, peixe, fruta, legumes, farinha tirada da própria mandioca. Então, assim, Extremamente 108 ativos, anos, né? extremamente ativos, porque o tempo todo lá eles estão em alguma atividade, seja na pesca, seja... Olha o nosso Insta. Seja na pesca, seja caçando, porque eles também caçam, né? E quem puder aí seguir, Missão Cianama, é um projeto completamente social aí e que traz muito aprendizado para a gente, né? Porque eles vivem de uma maneira que... Essa daí na foto sou eu aí de palhacinha, que eu me transformo em palhaça. A Mayra também, a fada do dente aí de rosa. É isso, gente, 108 anos. E já que a gente está falando em longevidade, uma das causas da longevidade é o estresse. E para você não ter estresse, você que é da área médica, nós temos um patrocinador, que é a Pavão Contabilidade. A gente vai colocar um vídeo deles aqui, que ele ajuda, se você é da área médica, a ter menos estresse. A gente sabe que o estresse, ele é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento, né? Tássia, fala um pouco para a gente do estresse. Ele vai passar aqui? Colocar o vídeo? Vai colocar o vídeo. Porque estresse demais Olá, envelhece a pele, Mateus, envelhece diretor cabelo. da Pavão Contabilidade Médica, e hoje eu passo a desejar parabéns ao podcast Vida Saudável em Debate e informar também que nós somos o novo parceiro do podcast. Desde já agradeço, um abraço a todos. Do estresse. O estresse, bom, a gente vive já numa rotina que, né, a maioria das pessoas tem uma rotina que já é estressante por si só, né? Mas a gente acaba com algumas atitudes nossas do dia a dia, a gente acaba elevando o nosso nível de estresse. E qual que é o principal ponto, né? A gente aumentando o nível de estresse, a gente acaba tendo uma alteração aí fisiológica, hormonal, né? E esses hormônios aí, eles vão levar a gente a alguns comportamentos. Vou dar um exemplo aqui simples, tá? Só para racionalizar aí. Uma pessoa que tem um cortisol muito alterado, ela vai buscar por alimentos com maior densidade calórica, geralmente por um alimento com muito açúcar. Aí ocorre lá o processo de glicação, a pessoa vai ter uma pele mais envelhecida, pode favorecer a um quadro de diabetes. Então, assim, a gente precisa gerenciar estresse, né? Seja ele no dia a dia a questão mental, né? Procurar uma atividade ali, como a doutora falou, né? Vamos fazer uma atividade fora do comum, vamos fazer uma atividade física, fora do comum, assim, de atividade física, eu quero dizer.
uma atividade que mexa mais com a nossa mente, atividade física e alimentação balanceada. E aí o estresse, né, trânsito, o que a gente não consegue manipular, a gente, né, deixa para o universo. Mas o que está na nossa mão, a gente precisa sim começar a manipular para se beneficiar dessa situação. E acho que tirar um pouco desse conceito de que você envelheceu, você tem que parar com tudo, né? Algumas pessoas começam a envelhecer e meio que joga a chuteira. Então, dá para começar, eu vi algumas estatísticas aqui que mesmo a partir dos 60 anos, se você mudar os seus hábitos alimentares, se você for fazer uma atividade física, você pode acrescentar aí mais 5 ou 6 anos na sua vida. Já ganhei Mesmo a mais partir dos 5. 60. Isso é um dado do IBGE. Então, Não tem mesmo que idade você não pra começou, não começar, tem né? idade. Não tem. Quanto antes, a gente falou, melhor. Quanto antes você começar, mais frutos você vai colher daquilo que você está plantando. Mas isso não significa que se você falou assim, mas eu já estou aí com 60, 70 anos, não tem mais jeito? Tem. Dá para melhorar muita coisa, né, Cadu? Principalmente na atividade física. A gente tem diversos casos, eu falo propriedade dentro da parte de atleta, você vê diversas pessoas acima de 60, 65 anos que iniciaram seus treinamentos há 2 anos, já estão competindo, têm vidas totalmente diferentes. É porque novamente, a gente parte de um pressuposto cultural que a gente tem uma visão muito imediatista, né? Então a gente quer resultado para 1 mês a 2 meses. Só que o resultado em si, ele é rápido. Se uma pessoa passou a vida inteira sem fazer nada correto dentro da normalidade, e ela em 2 anos tem um resultado aí, uma estimativa de 10 anos a mais, o que são 2 anos comparado a 60 anos de uma vida O que você vai ganhar, regulada, né? sabe? Então é realmente uma visão que a gente tem culturalmente errada, né? Mas os resultados são rápidos. Eles não são a jato, né? Mas são rápidos comparado a uma vida inteira. Você passa 30 anos sem fazer nada. E aí, em 1 ano, você emagrece 35 quilos. Cara, se isso não é rápido, eu não sei mais o que é rapidez, né? É porque realmente, fisiologicamente, as adaptações com o tempo, um tempo médio aí, de repente, de 6 a 1 ano, elas são coisas imparáveis e... Eu trago um paciente que eu atendi semana passada. Ela tem 65 anos e ela contou que faz 3 meses que ela começou a fazer musculação e a frase no consultório foi que agora ela consegue lavar o pé. Antes ela não conseguia no chuveiro torcer o pé para lavar, agora ela consegue. Fui levá-la até a balança para pesar, porque ela está em fase aí de emagrecimento também. Ela na maior flexibilidade inclinou, tirou o tênis e subiu na balança para pôr de novo. Eu falei, a senhora quer sentar? Não precisou. Pôs de novo o tênis na maior flexibilidade. E ela contou que antes ela não tinha isso. Então, em 3 meses, ela atingiu isso. Fazendo aí a musculação, o alongamento. Então, uma idosa já de 65 anos e que em 3 meses melhorou a qualidade de vida dela. Não, e é algo que a gente não dá muito valor, né? Amarrar o tênis pra gente é muito normal. Agora, você imagina uma pessoa perder a capacidade de amarrar o tênis porque não tem flexibilidade de lavar o pé, cortar que a é unha. tão simples, cortar a unha. Ficar parado em um lugar só. Cara, se a gente for parar pra... Eu que passei por isso, então... São diversas lembranças que você tem que, óbvio, quando você está obeso, quando você está acima do peso, você encontra muito mais pessoas que estão nesse estado que você está. Então, são coisas... Uma vez eu passando no shopping, eu vi um rapaz que devia ter uns 42 anos e ele estava, assim, obesidade quase mórbida e ele parado embaixo do ar-condicionado, dentro de uma loja. E ele suava. Você imagina a quantidade de processo inflamatório. E a perna extremamente aberta para poder se equilibrar, para poder ficar em pé. Então, são coisas que quem não passa, geralmente, nunca não vai entender. Mas, tipo, amarrar um tênis, cara, é uma vitória muito grande. Cortar sua unha é uma vitória muito grande. Conseguir colocar sua roupa é uma vitória muito grande. E que, infelizmente, a gente acaba só dando importância devida quando a gente perde. Né? Para tudo, né? Para tudo. E algumas questões de saúde, quando você perde, não tem mais volta, né? Não tem mais retorno. Estamos nos encaminhando para o final desse podcast. Já é uma temporada sobre longevidade, então aqui foi uma abordagem geral, mas nos próximos a gente vai mais profundo em cada tema de longevidade.
Deixa as suas perguntas pra gente, ativa o sininho, manda para um amigo, para o pai, para a mãe, para o tio e para você, que você também vai envelhecer. Independente se você está assistindo esse podcast tem 20, 30, 40 anos, você também vai envelhecer. Então, é muito Já importante. tá envelhecendo, né? Já está envelhecendo a cada dia. Há 1 minuto atrás você era mais novo que agora. É isso Então, não aí. tem jeito. O tempo não para ninguém. Então, deixa o sininho, deixa o like, encaminha para os amigos. Estamos indo para o final. Eu agradeço a presença de vocês, de estarem aqui até agora com a gente. E vou pedir aqui, começando da minha esquerda com a doutora Aline, para fazer as considerações finais. Eu falo que quanto antes começar, melhor, mas nunca é tarde para começar. Então, se você quer envelhecer de uma forma saudável, comece agora. Mude um hábito por semana. Faça algo diferente a partir de amanhã. Quem sabe a partir de hoje. Comece a ter um sono melhor, beber água, atividade física, comece um hobby novo, sair mais com os amigos. Mas antes de finalizar, eu quero agradecer aí a Michele, do Maria 70 Circular, que ela tem uma loja online aí, vocês podem seguir ela aí no Instagram. Essa blusa é da loja dela, inclusive. Muito obrigada, Michele, aí, por estar me assessorando aí nessa parte aí de vestimenta. Um beijo enorme para a Michele e para todo mundo que está nos assistindo. E até semana que vem. Tássia. Pessoal, minha dica é básica. Cuidem-se, né? Se vocês não têm acesso, seja financeiro, seja por qualquer motivo que for, a profissionais de saúde específicos, comecem a criar o hábito de consumir conteúdos como esse daqui, tá? A gente vai dando dicas, óbvio, né? A gente não consegue fazer de maneira prescricional, mas já são dicas valiosas aí que vocês conseguem colocar no dia a dia de vocês para que vocês tenham uma qualidade de vida muito melhor, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e nos vemos no próximo episódio. Cadu. Bom, meu direcionamento aqui vai para você que é filho, você que é neto, assuma suas responsabilidades, né? A gente pede muito para as pessoas que já estão nessa idade avançada se conscientizarem. Mas uma das grandes missões que a gente tem hoje, olhando como pai e olhando futuramente, eu quero que o Arthur olhe para o meu pai como neto, é que a gente precisa ter o cuidado com essas pessoas. E muitas das vezes, as nossas ações vão interferir nas ações dessas pessoas. Então, cara, pegue seu pai, pegue sua mãe, leve para caminhar, leve para academia, leve para passear, porque isso tudo é longevidade, isso tudo é bem-estar. Então, a missão é para você, que é filho, neto, pegue no braço e vai fazer atividade física, vai se alimentar melhor. Mayra. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. E minha dica é: tome as rédeas da sua vida. Que horas são? 8h30? 8h40? Terminando esse podcast, abre o caderninho, faz a lista dos profissionais que você vai procurar amanhã de manhã. Por onde eu vou começar? No meu médico? Nutricionista? Vou procurar o Caduzinho aqui para fazer uma atividade física? Vou lá na Edi para procurar aquele alimento que vai ajudar na minha longevidade, na minha qualidade de vida? Vou procurar a doutora Mayra? Enfim, faça a sua listinha e comece amanhã cedo. Como todos nós aqui falamos, uma coisinha de cada vez, mas comece, porque aquilo que ficou para trás, nem tudo pode ser revertido, mas a gente pode melhorar demais o seu futuro. Pense nisso. Um beijo e fiquem com Deus. Esse é o nosso episódio também. Todos os nossos episódios estão no Spotify, que é uma plataforma de streaming. Então, enquanto você estiver fazendo sua atividade física, sua caminhada, coloca lá no Spotify, se você não conseguir assistir no YouTube, que também dá para ouvir em áudio. Então, não perca os episódios anteriores. O anterior a gente falou sobre como não desistir da academia, né, Cadu? Sim. Então, se você perdeu da semana passada, volta e assiste. E a gente se vê na próxima semana, toda terça às 20 horas. Tchau, gente! Tchau!